Desde os primórdios, o homem foi a figura responsável pelo sustento da família. Porém, isso começou a mudar com a evolução da mulher no mercado de trabalho. Com a ascensão feminina no campo profissional, o modelo de família mudou e ela passou a contribuir com as despesas da casa e muitas delas até mantêm o seu lar. O problema é que muitos homens ainda têm dificuldade em lidar com essa situação, o que pode gerar e tem gerado muitos conflitos na relação. Isso porque vivemos numa sociedade machista, na qual os homens acreditam que para estarem no comando da casa ou serem respeitados, precisam ter um salário superior ao da mulher. Hoje as mulheres estão cada vez mais ocupando, dentro do próprio casamento, a mulher está trabalhando, está ganhando o próprio dinheiro. Principalmente a mulher está assumindo a personalidade de controladora, de dominadora, e isso está gerando uma confusão nos relacionamentos afetivos e profissionais. Estamos tão acostumados com as atribuições de homens e mulheres na sociedade que, diante de uma situação nova, a reação é mesmo de tentar restabelecer os lugares originais. Mas apesar dessa sensação de estranheza no relacionamento, a tendência é de que as mulheres cada vez mais exerçam um papel decisivo no orçamento da família. Elas já são maioria nas universidades, segundo mostram as estatísticas brasileiras, e isso é um indício de que chegar mais longe do que eles na carreira pode ser apenas uma questão de tempo. Vamos conhecer a história do Rogério e da Edivânia, os nossos convidados de hoje. Juntos há quanto tempo, Edivânia? 4 anos. E como foi a fase de adaptação no casamento? Olha, a fase de adaptação ela já foi difícil, né? Não tanto para ele, mas para mim. Por quê? Porque eu chegava sempre em um certo horário onde a família estava reunida. Eu sempre fui muito família. Então eu sentia muita falta da minha família e ele, ao invés de me consolar, ele ria muito. Ele ria muito daquela situação, me deixando mais nervosa ainda. Então chegou um certo momento que eu não queria mais ficar em casa. Eu queria voltar para minha família, eu não queria ficar em casa. Queria largar tudo. Queria. E você, como agia, Rogério, nesse comportamento dela? Eu ria da situação. Eu levava isso pelo lado esportivo. Eu não levava a sério. Eu começava a rir dela. Ao invés de apoiar ela, eu acabava rindo dessa situação. E ela acabava cada vez mais ficando nervosa com essa situação e vendo para mim que eu não estava nem importando com a situação que ela estava passando. Que era pior, né, Edivânia? Demais, né? Porque eu falei assim, poxa, eu casei, mas é para ele ser compreensivo comigo. E aquilo não estava acontecendo. Então, quando eu precisava que ele me acalentasse, que ele falasse uma palavra de conforto para mim, ele estava rindo da minha cara, ao invés de falar, não, amor, não é assim, vai passar. Primeiro ele ria, para depois que ele já me deixava nervosa, ele ir lá acalentar. Então, foi um pouco difícil. Vocês, antes do casamento, tiveram problemas na vida sentimental ou não? Foi o primeiro relacionamento, já se casou? Como foi? Eu não, eu já vim de outros relacionamentos que eu não dava certo, porque até mesmo eu não queria algo sério com as pessoas, né? Só procurava ali alguém para me apoiar às vezes e sempre eu dizia um não, né? Quando chegava um relacionamento que queria conhecer meus familiares, ser algo assim mais sério, eu terminava um namoro. Não era para mim. E você, Rogério? Aí eu já não conseguia dar certo com ninguém. Arrumava uma namorada e teve namoro que chegou a ficar 2 meses, porque não dava certo. Eu já namorei várias vezes e nunca dava certo com ninguém. E dentro do casamento, Edivânia, qual a situação que incomodava mais você? A situação que mais me incomodou foi uma época que, até no início do casamento estava indo tudo bem, mas chegou um certo tempo que o trabalho do meu esposo não começou a fluir, né? Então, não aparecia dinheiro, as coisas não fluíam. E aquilo foi me chateando muito, porque quem sustentava a casa era eu. Né? Não que ele deixou de trabalhar, mas o trabalho dele não fluindo, então não tinha como ele colocar dinheiro dentro de casa.
E aquilo foi uma situação que foram levando discórdias, brigas, atritos, porque quem pagava o aluguel era eu, quem tinha que prestar contas das dívidas de casa era eu. Então, eu sentia o peso, né, assim, para poder fazer aquilo que era para ele fazer. Quer dizer, o nosso tema é quando a mulher ganha mais, se prejudica. O seu caso era até pior, que não é nem questão que você ganhava mais. Você trabalhava, você também trabalhava, Isso. né? Só que o que você ganhava não dava para manter a casa. Não dava. Então, você encabeçava tudo, tomava frente de tudo. À frente de tudo, conta, aluguel, compra. Então, isso acabou se tornando um peso, Então, né? olha só, o fato, existem casais que ela ganha mais, mas ele mantém a família e tal. O caso deles, pior, porque os dois trabalhavam mais. Ela ganhava, você ganhava mais do que ele? De uma certa forma, passei a ganhar, porque como o trabalho dele não estava entrando dinheiro, eu passei a ganhar. Então, e ela mantinha tudo, tomava frente de tudo. E isso é difícil para o homem, não é, Rogério? É muito difícil, porque perde o equilíbrio, né? Você fica para baixo. E eu realmente fiquei para baixo com essa situação, entendeu? E ela ficou chateada e o casamento ficou em atrito e nada dava certo, entendeu? Não é que ela ganhava muito, é que ele não estava ganhando nada, né? Exatamente. Não tinha como entrar. Foi um período de mais ou menos uns 6 meses onde não entrava dinheiro da parte dele. Então, aquilo ali, como eu já tenho dito, foi causando peso, porque as dívidas, aí vinha. Então, chegava a certos momentos que a gente tinha que ver, tá? O que é prioridade? Vamos lá, o aluguel. Depois do aluguel, qual é a próxima prioridade? Essa conta de água e de luz. E aí vai. Então, quando a gente ia parar para pensar, a gente não tinha como ter um lazer, como, sabe, curtir, nem que seja um cinema, não tinha como. O dinheiro era ali contado, já recebia já direto para pagar as dívidas e pronto. E lá no fundo, assim, você culpava ele? Muito, muito. Falava palavras pesadas que magoavam Então não era ele. nem lá no fundo, era explícito mesmo. Bem explícito. Eu falava palavras assim que deixava... Eu notava que deixava ele triste. E, ao mesmo tempo, eu ficava triste com essas palavras, né? Porque eram palavras que pesadas, sabe? Que eu sempre procurava demonstrar que ele não estava sendo útil dentro de casa. Deixava isso bem claro. Daqui a pouco eu quero trazer esse assunto a respeito da submissão. Será que ela era submissa ao Rogério? Uma mulher que ganha mais do que o marido, ela tem facilidade de ser submissa a ele? Eu queria, antes de nós mostrarmos aqui o resultado da terapia, eu queria perguntar uma coisa para você, Divânia. É fácil se submeter ao marido quando se ganha mais, ou no seu caso, que ele estava mal no trabalho e você estava se destacando e o peso sobre você? É fácil se submeter e ser submissa? Não, de forma alguma. Porque até mesmo eu não achava que ele tinha o direito de opinar, porque quem estava pagando as dívidas era eu. Então, ao meu ver, não tinha como ele opinar ou como ele falar, porque eu estava à frente, né? Então, foi um momento assim que submissão não tive em nenhum momento. E aí vem conflitos, né, Rogério? Porque o homem também não aceita, né? É verdade. A mulher tomar frente, ou você aceitava? Olha, eu não aceitava de jeito nenhum, né? Porque ela queria o controle da situação. Apesar, eu quero retirar o que eu disse aqui. Tem muitos homens que aceitam, sim. Que, graças a Deus, que essa mulher é trabalhadora, sustenta a casa, assim eu fico de boa. É verdade. Mas não são nossos alunos, Não, né? mas tem homens assim, é ou não é? A gente já atendeu por aí. Não era o seu caso. Não. Continue. Entendeu? Ela queria o controle da situação. Por quê? Ela sustentava a casa, ela estava no controle de tudo. E ela queria estar no controle até, se eu deixasse até de mim mesmo. Então, eu tinha que parar essa situação. Entendeu? De uma forma ou de outra. Como vocês resolveram a questão, o problema dos dois? A gente, eu e ela, com os professores que nos orientaram, né? Vocês buscaram ajuda, né? então, Buscamos ajuda na terapia do amor e, através da terapia do amor, os professores nos orientaram a como fazer, deram para nós a direção
para sair dessa situação. Quem tomou a decisão de buscar ajuda? Foi você? Foi ela ou os dois juntos? Primeiro ela. Isso. Você que queria mudar a situação. Queria, porque aquilo não só estava ferindo a ele, mas como também estava me ferindo, né? Então, era algo que estava se tornando insuportável. Então, eu falei, eu tenho que buscar uma ajuda. E fui atrás dessa ajuda. Você não conseguia agir diferente sozinha? Não conseguia de forma alguma. Porque até mesmo eu sempre fui muito autônoma, né? Então, depois do casamento, isso também se tornou até um pouco difícil. Então, até mesmo o respeito, né, para com ele. Pelo fato dele não colocar dinheiro em casa, o respeito não existia mais. Então, eu falei, não, eu tenho que buscar para voltar a ter esse respeito, a ter aquela admiração que eu tinha, porque até então eu colocava ele como responsável de todos os problemas. Ele era o culpado, não existia um outro meio, um outro motivo. Ele era o motivo de tudo que estava acontecendo. Essa reação dela, ao invés de te fazer correr atrás, fazia você ficar mais parado ainda? Como é que era? Mais para baixo, né? Porque o homem não aguenta, né? O homem em si não aguenta, porque a mulher no seu ouvido falando, estressa, né? Então, desmotiva. E, na realidade, não me ajudava. Em nada, né? Em nada. Te deixava mais para baixo, Isso. né? Bom, a pergunta final que eu quero fazer. Ô, Rogério, resolveu o problema? Graças. Mas resolveu o problema quando você melhorou financeiramente ou resolveu o problema entre os dois? Olha, primeiro resolveu o problema entre eu e ela. Que era a base, né? É a base. E é a base, né? Isso. Resolveu entre eu e ela, aí que me deu força para mudar financeiramente. Entendi. Entendeu? Que, nem o senhor falou, a base de tudo. E como que você define a aula presencial? A terapia do amor? Olha, a terapia do amor é onde a pessoa está perdida, que nem nós estávamos perdidos, sem direção nenhuma, e aonde a pessoa encontra a direção. Porque uma orientação, uma palavra, ela muda tudo. E foi aonde mudou a nossa vida, foi aonde ali a gente passou a ter uma direção, a gente passou a ter uma base, entendeu? Para tudo. E você também, Edivânia? Sim, eu encontrei a base. Foi ali onde começou a ter a cumplicidade, o respeito, aquilo que havia se perdido, voltou. Então, essencial. Hoje são felizes? Sim, muito felizes. Fez diferença para ela quando ela passou a te respeitar? Nessa questão de mudar essa situação? O respeito dela por você fez diferença? Fez muita diferença, porque é isso que o homem precisa, né? Que a mulher respeite ele, que a mulher acredite nele, mesmo na situação difícil. E isso que ela acabou fazendo depois que ela recebeu a direção, os professores ensinaram, e isso veio até me dar força para mudar de situação. Legal. Eu quero agradecer, Rogério, sua participação aqui, a da Edivânia também. O casal feliz, e vai aprendendo cada vez mais, porque não para por aí, não né? Para, né? E vão crescendo juntos, vão se ajustando cada vez mais. E você também pode resolver o seu problema no amor. Agora, você tem que fazer o que eles fizeram. Eles tiveram disposição para investir na vida sentimental e aquilo que sempre falamos aqui. Vamos fechar o nosso tema de hoje? Se sua mulher ganha mais e isso te traz desconforto, faça disso um incentivo para o seu crescimento. Agora, se você ganha mais que seu marido, seja sábia e nunca use de atitudes e palavras que venham diminuí-lo. A renda do casal é a soma do que os dois ganham. Não importa quem ganha mais. E em um casamento de verdade não existe competição e sim cumplicidade. Chegamos ao final de mais uma aula, agradecemos a sua audiência, inclusive eu quero que todos os alunos se preparem porque algo muito especial nós vamos realizar na terapia do amor nessa quinta-feira. Eu queria que você não abrisse mão, viesse realmente buscar, correr atrás e ser uma pessoa feliz, se não é. E se você já é feliz,
vai ser mais ainda. Quer dizer, a pessoa pensa assim, mas eu não estou bem no relacionamento e eu preciso de ajuda. Excelente. É tudo que nós falamos aqui. E eu já estou bem, eu não preciso buscar. Não pense assim. Você está bem? Vai ficar melhor ainda. Não há nada que esteja bom que não possa melhorar. Grande abraço, alunos. Até a próxima. Até a próxima.